Olá, seja bem-vindo ao Radar da Royal Rural de hoje. Hoje, terça-feira, 15 de março de 2023, um radar com bastante vento. Eu sou Ronaldo Fernandes e vamos falar das notícias que vão impactar o nosso mercado. Infelizmente, a gente continua ainda no radar falando da guerra, já é o 20º dia do conflito Rússia e Ucrânia. A gente está pautando isso aqui já faz esses 20 dias. Na verdade, alguns consideram que a guerra tem até mais do que 20 dias, se for contar ali a partir do dia 24 de fevereiro, porque a Rússia entrou na Ucrânia mesmo ali pela região de Donetsk e Luhansk, no dia 22. Então, ontem, várias falas, tanto da Ucrânia como dos Estados Unidos, deram novas tensões, uma suavizando, a outra aumentando as tensões. A gente tem também a situação da China e a situação do Brasil. Então vamos lá no nosso radar. Primeiro a gente começa aqui a falar do lockdown que a China decretou, vai atingir cerca de 41 milhões de pessoas. Ela teve mais de 1.000 casos só nessa segunda-feira, ontem mais de 1.400 casos. Embora seja um número, se a gente comparar com o Brasil, por exemplo, e o número da população chinesa, é um número pequeno. No entanto, a China em 2021 registrou apenas 8.000 casos de coronavírus e agora em 2022 já são 9.000 casos e ela decreta lockdown. Qual que é o problema da situação do corona lá na China? Não é nem em si a propagação, porque a taxa de morte não está tão alta, a taxa de morte do Covid já está bem reduzida. Aqui na Inglaterra, no dia 22 para o dia 24 de fevereiro, o Boris Johnson apresentou no parlamento um projeto que ele chamou de Convivendo com a Covid. Dizendo, olha gente, vocês vão ter que aprender a conviver com a Covid. Agora, mesmo quem testar positivo vai poder sair para trabalhar, vai poder sair de casa, não precisa mais de isolamento, porque já está todo mundo vacinado com segunda, com terceira dose. E mesmo quem pegar a Covid, a Omicron, seja qual variante for, vai sentir sintomas leves e vai poder continuar trabalhando. Então aqui na Inglaterra, mesmo quem pegar Covid pode transitar livremente, como se não tivesse mais nada. É o projeto literalmente Convivendo com a Covid. Qual que é o problema lá na China? Não é o aumento do caso das transmissões em si, é o programa Covid Zero. A China tem uma política de Covid Zero. Então, deu Covid, ela fecha as fronteiras, ela fecha as portas e, claro, isso ameaça a economia chinesa, que é uma das maiores economias do mundo. Então, o mercado sentiu tudo isso, o dólar subiu muito, bastante, mais de 1% ontem, petróleo caiu, minério de ferro caiu, tudo porque o mercado chinês anunciou esse lockdown. E é um lockdown bastante agressivo, mais de 41 milhões de pessoas vão ser confinadas ali, vão ficar nessas restrições de Covid. Então lembrando, aqui na Inglaterra existe o programa Conviver com a Covid, mesmo quem tiver testado positivo não vai ter problema nenhum. O problema na China é o lockdown, é o fechamento da economia e isso vai abalar o mercado. Então isso pode sim ser continuidade de alta para o dólar, por exemplo. O mercado chinês fechado, o mercado chinês estando ali confinado, vai impactar a economia mundial. Nós tivemos ontem, desculpe se eu pronunciar o nome incorreto, Alexei Arestovych, que é o assessor direto do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Ele deu declarações ontem fortes. Ele disse que a Ucrânia ela tem recurso para durar essa invasão, essa guerra, até maio. Abre aspas aí para a gente fazer a citação da fala do assessor do Zelensky. Ele disse, acho que até maio, início de maio, devemos ter um acordo de paz. Talvez muito mais cedo veremos. Estou falando das últimas datas possíveis. Estamos numa encruzilhada agora. Ou haverá um acordo de paz muito rapidamente, dentro de 1 ou 2 semanas, isso ele falou ontem, ou haverá uma tentativa de arregimentar os sírios para um segundo round. E quando eles forem esmagados, os russos, um acordo até meados de abril ou final de abril deve acontecer. Então ele traz essa fala realmente colocando uma data final para a guerra, ou maio ou ali meados de abril. E aí, para alguns analistas, isso é uma data próxima, é uma guerra que tem uma data de acabar muito curta, para outros é uma extensão muito grande. Na verdade, a se colocar do ponto de vista de Putin, quando começou esse conflito, é um período muito grande. Não se esperava que fosse durar 20 dias. Agora a gente está falando de durar pelo menos mais 3 meses. Isso para o mercado com certeza vai deixar efeitos permanentes. A gente falar sobretudo do mercado de milho e do mercado de trigo.
O milho tem que ser plantado nessas próximas 2 semanas já. A partir de agora já está valendo para começar o plantio do milho, que ele entra com o início da primavera lá na Ucrânia, que já começou. Então, se durar mais 2, 3 meses essa guerra, para o mercado de milho isso é um longo período. Agora o mercado das ações já começam a entender que é um período curto. Toda guerra tem fim, claro que essa guerra pode acabar até antes dessa data que ele falou de maio, até porque a Rússia está recebendo cada vez mais novas sanções. Agora ontem os Estados Unidos retirou o status de nação privilegiada. Na prática, isso é praticamente uma taxação para todos os produtos da Rússia. A União Europeia taxou a energia, o aço, a defesa. Então a Rússia ela começa a ficar com a economia mais apertada, com a economia mais difícil de rodar, e ninguém vai querer comprar os produtos da Rússia porque não querem apoiar o conflito. A gente viu muitas falas de ministro da Ucrânia dizendo que quem comprasse qualquer produto da Rússia ia estar comprando produtos sujos de sangue ucraniano. E agora a Rússia está sendo taxada, então seus produtos ficam cada vez mais caros. A gente mostrou essa imagem ontem, eu quero relembrar ela mais uma vez aqui, do cerco que a Rússia tem feito ali na Ucrânia. Ela está tomando as regiões portuárias, Mariupol foi antes que começou. Aliás, Kherson foi a primeira tomada, depois foi ali para Mariupol. Agora ela já coloca as suas tropas em região de Odessa, só que ela está fazendo um círculo ali na Ucrânia. Então hoje ela bombardeia ali na região de Lviv, muito próximo da Polônia. Ontem bombas caíram a cerca de 20 quilômetros da Polônia. Se a gente for pensar na extensão, 20 quilômetros é muito longe, é uma cidade da outra. Mas do ponto de vista de um ataque de um míssil, não é tão distante, porque qualquer cálculo que for errado, esse míssil poderia cair antes ou cair depois. Esse míssil em si caiu exatamente no lugar que ele foi programado, que a Rússia mandou o ataque, mas era um lugar muito próximo da Polônia. Se o míssil da Rússia cair na Polônia, bombardear a Polônia, sem sombra de dúvida que nós entraremos na Terceira Guerra Mundial. E aí ontem alguns ministros, alguns secretários dos Estados Unidos começaram a falar isso de uma forma mais enfática. Os Estados Unidos sempre, desde o início desse conflito, estava falando bastante coisa, a gente não sabia se podia dar muito crédito, naquela cão que ladra não morde. Mas agora as pessoas que estão falando isso são pessoas que têm a reputação de serem bastante contidas, uma credibilidade muito boa com o cenário total, e aí elas começaram a já ressaltar esse medo de um envolvimento nuclear de ambos os lados, sobretudo ali por causa dessa proximidade com a região da Polônia. A Rússia já sacrificou 10% das suas tropas. Por isso que essa menção da Ucrânia de dizer que a Rússia só tem reserva, só tem base para continuar o ataque até maio, claro que veio do inimigo, isso a gente não pode tratar como um dado 100% verídico, mas há um embasamento lógico a se pensar nesses números, que a Rússia já sacrificou cerca de 10% ali da sua capacidade de exército. E também ela já está mostrando dificuldades de alimentação, de reabastecimento de munição. A gente viu o ataque nesse final de semana do Irã ao Iraque, que era considerado uma troca. A Rússia apoiava o Irã nesse sentido, na troca do Irã mandar tropas ali para o leste europeu, para essa região da Ucrânia, porque a Rússia já está sentindo as suas baixas. Então aí fica com cada mercado. Por exemplo, para o mercado do agronegócio, isso durar até maio é muito tempo. Para os outros mercados, se falar de dólar, pode ser um tempo mais curto a se pegar o comparativo com as outras guerras, mas as sanções devem ficar. O Putin está numa situação bastante complexa, ele não tem outra saída, ele vai se tornar um criminoso internacional. Então, as saídas que a gente está vendo para o Putin é, de fato, ele ser preso internacionalmente ou ele ser executado. Então, essa guerra pode ganhar conflitos assim mais pesados. Essa fala de ontem da Ucrânia, dizendo que a guerra pode acabar até maio, e a gente teve a fala dos Estados Unidos dizendo que a guerra pode ganhar contornos mais pesados. A gente espera que a fala da Ucrânia seja mais correta, que ela cabe até maio ou até antes disso. Uma guerra nuclear não é interessante nem para o Putin, nem para os Estados Unidos, para ninguém. Bom, nós tivemos também a ministra Tereza Cristina dizendo que o Canadá aceitou a importação de carne suína e bovina do Brasil. Ela tinha uma meta quando ela assumiu o Ministério da Agricultura, que era de ampliar o mercado brasileiro para mais de 200 mercados ao redor do mundo. E ontem, com esse anúncio, ela consegue bater essa meta.
o Canadá vai aceitar as importações ou as exportações do Brasil que forem somente de Santa Catarina, porque foi o único estado que não registrou a febre aftosa. E Santa Catarina é o estado que eles exportam praticamente 50% de toda a carne suína que sai do Brasil. Então, notícia boa para o mercado da agropecuária brasileira. E aí, essa imagem também, eu resgatei ela que nós mostramos ontem, a conta dos combustíveis com essas novas leis, como é que fica para os cofres públicos, o que as arrecadações vão deixar de ganhar. E aí nós alertamos que o governo tem a intenção de aumentar o Auxílio Brasil. E essa probabilidade está ficando cada vez mais real, mais sim provável. E aí, para o governo aumentar o Auxílio Brasil, ele teria que decretar estado de emergência, economia calamitosa para o Brasil, para poder liberar mais essa verba. O governo deve fazer isso é péssimo para a visão de investidor do Brasil, que o Brasil estava ganhando muito dinheiro de investidor. A gente estava vendo o dólar cair, não era por causa de uma situação interna, porque muito do dinheiro de fora do mundo estava migrando para o Brasil, porque o Brasil é um país de commodity. E agora, se o Brasil declarar estado de emergência, começar a aumentar mais os seus gastos, esses investidores tendem a sair do Brasil, sobretudo porque amanhã tem política monetária. Os Estados Unidos devem começar a subir a sua taxa de juros e se tornar mais atrativo ante esse cenário político do Brasil. Nós ouvimos de algumas fontes, Brasília, algumas pessoas próximas até do governo, dizendo que amanhã o governo pode anunciar um novo programa, o programa Renda e Oportunidade. Desde o dia 10 agora de março, esse programa já está anunciado no site do Brasil, mas não há descrição dele, apenas o nome, Programa Renda e Oportunidade. Deve ser um programa que deve custar para os cofres públicos cerca de 167 bilhões de reais, algo próximo a 32 bilhões de dólares. Deve ser anunciado agora, amanhã, nessa quinta-feira, dia 16, e ele também deve também antecipar as aposentadorias, as pensões. Desses 165 bilhões, 30 bilhões devem sair do FGTS, que é aquilo que o governo Temer já fez, o Paulo Guedes já havia feito antes também, um limite de R$1.000 por trabalhador, que pelo menos esse dinheiro dos 30 bilhões é liberar o FGTS, não está saindo dos cofres do Brasil. Mas fica aí mais um alerta para o dólar, porque isso aí pode impactar no dólar, alta para o dólar, mais programa social, mais gasto público, que não está sendo visto de uma forma interessante para a economia, apenas de uma forma interessante para a eleição. E aí nós tivemos a fala do presidente da Petrobras, Silvio Luna, disse que vai permanecer, abre aspas aí, ele disse: eu sou um soldado, o campo de batalha é a minha zona de conforto, eu não fujo disso deixando minhas tropas para trás, um homem tem que fazer o que um homem tem que fazer, não há crise. Foram as falas dele ao ser questionado a respeito de as pressões que ele tem recebido do governo para deixar o cargo, porque uma das situações que ele foi colocado lá era justamente para não repassar os preços altos, os ajustes de preço da Petrobras, mas é inevitável se fazer isso. Eu quero só fazer uma correção no vídeo, que aí está com a data do dia 14, hoje evidentemente é o dia 15. Então esse é o nosso radar de hoje. Eu quero convidar você para bater um papo com a gente, seja pelos comentários, seja mandando uma mensagem no nosso privado, no direct, no YouTube, e compartilhe esse conteúdo caso você tenha gostado e deixe para a gente também a sua sugestão. Até mais!